Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Saudades. Mas, em tempo de isolamento social, que é o que a gente está vivendo agora, a direção da Ecomp solicitou para que nós, professores, escolhêssemos um tema relacionado à área de vocês, ao curso escolhido, mas que fosse um tema livre, para que a gente compartilhasse um pouco de conhecimento através da videoaula. Eu escolhi sobre os exames necroscópicos e a importância da contribuição deles para a área científica e de saúde. Como eu falei, em tempos de pandemia, a gente percebe nesse momento o quão é necessário e o quão é importante a necrópsia na vida de todos nós. Como assim, Etilane, na vida? Pois é, os exames necroscópicos hoje a gente recebeu aí vários vídeos, a gente está vendo vários vídeos do IML, de vários institutos médicos legais, que estão com uma demanda muito maior para análise clínica. Até porque a gente tem uma quantidade, principalmente dentro do estado de São Paulo, a gente tem uma quantidade maior de óbitos justamente por conta do coronavírus, e esses óbitos nem sempre eles saem com um diagnóstico fechado. A grande maioria deles acaba saindo com um diagnóstico de insuficiência respiratória aguda, e os médicos acabam encaminhando para os setores, para o ML, para que o ML faça a necrópsia e feche esse diagnóstico sendo ou não coronavírus. Então a gente percebe nessa atuação que o ML ele tem um papel fundamental. O necropsista, o pessoal da necro, tem um papel fundamental, principalmente quando a gente diz respeito ao número exato de óbitos. Né? É o pessoal da necro quem vai definir quem realmente morreu por coronavírus ou quem não morreu por coronavírus. E isso me dá uma estatística exata de quantas pessoas realmente a gente vai ter ou quantas pessoas realmente estão morrendo por dia no nosso país de coronavírus. Óbvio que a gente tem as pessoas que chegam no hospital e que evoluem de uma maneira ruim e que o Instituto Médico, que o Adolfo Lutz até consegue liberar os exames. Porém, a demanda nos laboratórios também está muito grande. Então, eles também não estão conseguindo. O que a gente está percebendo agora, enquanto vivência clínica, é que há um aumento muito gigantesco, muito grande mesmo, de solicitações de necrópsia clínica para o IML, justamente porque o Adolfo Lutz não está conseguindo fechar os diagnósticos em tempo hábil para a gente saber se isso realmente, qual é a causa mortis. Uma coisa que eu achei importante, por que eu achei bacana e importante compartilhar com vocês esse tema? Primeiro que assim, eu fui buscar dentro da história como é que isso vem historicamente dizendo, qual é a evolução da necrópsia. Então a gente tem, para você ter uma ideia, biblicamente dizendo, a gente já tem dados e tem relatos nos livros de medicina de 4.000 anos antes de Cristo. Então, há 4.000 anos antes de Cristo, as pessoas já começaram a fazer os exames necroscópicos no intuito de descobrir qual era a causa mortis. A partir do século XVIII, a gente tem um boom na necrópsia, né? E os exames necroscópicos, eles assumem realmente a sua característica e eles realmente são usados para fazer uma correlação com as patologias e com as condições clínicas que levam a pessoa ao óbito. Então, no século XVIII em si, que a necrópsia começa a assumir o papel tão importante que ela tem. E aí, a partir do século XIX, XX, mais exatamente, é que a gente tem isso como de uma maneira coesa, né? A necrópsia realmente entra na medicina e passa a compor a medicina e passa a compor o nosso banco de dados. É ela quem gera o nosso banco de dados. Essa é a função. A gente sabe que nesse momento, o exame necroscópico, ele é tão fundamental, porque é ele quem vai nos dar esses dados exatos. Então, assim,
Uma coisa que eu também li e que eu achei bacana, em épocas de pandemia, não só em épocas de pandemia, mas o que a Constituição fala no artigo 162, pra você ter uma ideia, isso a gente tem a nível de Constituição e de Código Penal. Então, o artigo 162, ele determina que os exames necroscópicos, eles sejam feitos só depois de 6 horas de óbito, para justamente a gente não ter os problemas que já se teve lá atrás na história, de que era fazer uma necrópsia em alguém vivo, né? Então, para não ter mais problemas, isso foi colocado dentro do nosso Código Penal e o código determina quanto tempo isso vai ser feito. Então, o que é importante a gente salientar? Que com a demanda, com esse aumento de demanda nos Instituto Médico Legal, com esse aumento do número de casos de óbitos sem um diagnóstico fechado, assim como nos laboratórios que fecham os exames, né, que nos dão os exames para fechar o diagnóstico, o IML também está sobrecarregado. A gente viu aí em vários vídeos que nós recebemos os MLs lotados, porque é óbvio que hoje em dia não se morre só de coronavírus, né? A gente tem os óbitos que são convencionais e que acontecem, e que também precisam ser encaminhados ao ML. E então, assim, além da demanda natural do ML, hoje a gente tem esse aumento justamente por conta da síndrome respiratória aguda, que é a SARS, que vem causando várias mortes e que as pessoas precisam fechar ou não, se é ou não por conta do coronavírus. Eu achei importante a gente levantar esse tipo de tema para que a gente tenha essa... Como é que eu vou dizer? Para que a gente tenha essa consciência e desperte cada vez mais essa consciência do quão importante é a profissão que vocês escolheram. Que não é só ver o que... o morto. Eu só vou saber o que... Não, não é. Ele é uma ação científica, ele é um procedimento organizado, ele é um procedimento de busca por respostas. Sempre há necessidade de se fazer uma necrópsia clínica? Não, não é sempre, a gente já falou sobre isso. A necrópsia clínica, ela é solicitada normalmente pelo médico quando a gente não tem um diagnóstico fechado, que é o que está acontecendo muito hoje em dia por conta da pandemia. A gente não tem um diagnóstico clínico fechado. Morreu de síndrome respiratória aguda. Por que a pessoa desenvolveu essa síndrome respiratória aguda? Né? Então, precisa-se desse porquê. A gente fica às vezes triste de ver algumas colocações de que há dúvidas sobre a ação dos legistas e dos necropsistas, mas isso não tem jeito, vai surgir. A gente é um país que falta, né, essa questão do conhecimento. A necrópsia, ela é ainda uma área, a gente falou aqui, a partir do século XVIII só, que ela começa a ter um aumento, e a partir do século XX, propriamente dito, é que ela passa a compor a medicina em si. Ela passa a fazer parte da medicina em si. Apesar da gente ter lá relatos de 4.000 anos antes de Cristo, de que a necrópsia já compunha, já fazia parte da vivência lá atrás. Mas é só a partir do século XX mesmo que a gente tem que a necrópsia se torna coesa, e, né, ela se torna organizada e coesa, e realmente ela passa a ser algo que venha nos dar a estatística, que venha nos dar respostas. Essa é a verdade. Então, eu achei fundamental a gente ler sobre esse artigo. Para mim foi muito bacana, porque é um artigo que me chamou muito a atenção. É um artigo que fala desde do que é a necrópsia, do que é o termo, quais são a definição dos termos de autópsia e de necrópsia, e aí até os dias atuais. Então, eu acho que em épocas de pandemia é importante a gente saber o quão a profissão que vocês escolheram, ela se faz necessária para a vivência e para o ser humano. Afinal, é através dela que a gente vai conseguir saber quais são as causas da morte, que a gente vai conseguir saber por que as pessoas estão morrendo disso, e aí desperta uma outra área também de que como é que a gente pode combater isso,
né? Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Não adianta só eu saber a causa da morte. Ah, morreu de síndrome respiratória. Mas por que que essa síndrome respiratória se desenvolveu? Ah, se desenvolveu por conta de um vírus. Qual vírus? Ah, o corona. Ah, o H1N1. Ah, H5N5. Então, ela nos dá a realidade mesmo do que é que aconteceu. Qual foi a real causa mortes, né? Então, a gente percebe o quão importante nós somos e o quanto a gente precisa trabalhar em conjunto. Justamente por isso, não adianta só eu querer... por que que a gente desenvolveu uma vacina? Por que que eu desenvolvi uma vacina para H1N1? Porque eu tive uma quantidade de morte muito grande que o pessoal da necrópsia me deu como devolutiva, e aí eu tive que acionar o pessoal dos cientistas, o pessoal da medicina, para estar buscando maneiras de a gente não ter mais esse tipo de óbito por tal agente patológico, né? Eu espero que vocês gostem de coração. Eu acho que é um artigo facinho de leitura, mas é um artigo bastante enriquecedor. Ó, tô morrendo de saudades. Se cuidem, que daqui a pouco a gente tá juntinho de novo, viu? Beijo, tchauzinho, moçada!